todo amor. Um convite a você que quer ficar mais perto de Deus, assim como eu. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está conosco aqui nesta noite o diácono Lucas, que vai transmitir a palavra do nosso Deus aos nossos corações. Eu sou o pastor Itamar, da Igreja Pentecostal Formosa, aqui de José Bonifácio. E nós estamos localizados à rua João Volpe, número 65. Glória a Deus. E o diácono Lucas vai trazer a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Por favor, diácono Lucas. Nas trevas vou sonhar. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos que estão nos acompanhando, nos assistindo, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como já nos foi dito, né? Eu sou o diácono Lucas, eu sou diácono na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Eu quero aqui rapidamente trazer uma saudação dos meus pastores, presbítero Éder, que é o nosso dirigente local, Deus abençoe, presbítero Éder. E o nosso pastor presidente, pastor Dercílio, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Vamos ler 2 versículos, o versículo de número 11 e o versículo de número 13. Gostaria de agradecer ao pastor Itamar por esta rica oportunidade de estar aqui, trazendo a maravilhosa palavra do Senhor. Esta que é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, a qual tem confortado a nossa alma nestes dias de dificuldade que estamos vivendo. O livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo de número 33, verso 11 e 13. Eu gostaria de ler estes 2 versículos com os irmãos e de comentar algumas coisas acerca do que nos fala estes 2 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Eu quero aqui ser breve, não muito cansativo, e procurar expressar o que o Senhor falou comigo através desta palavra. Em primeiro lugar, o que eu entendo aqui no versículo 11, ao qual o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É necessário que nós entendamos, é necessário que nós venhamos a compreender, que nós venhamos a ter conhecimento que o Senhor, somente Ele é o Salvador, somente Ele que tem a condição de nos salvar, somente Ele que tem os critérios, aquilo que é necessário para que nós possamos alcançar a salvação.
e fora dele não há outro que tenha tais critérios, fora dele não há outro, aleluia, que tenha condições de nos salvar, de salvar a nossa alma da condenação eterna. Ele é o Senhor, e só Ele, fora dele não há, não existe, não tem como ser salvo, não existe outro meio de salvação, a não ser o Senhor, a não ser o Deus da Bíblia. É isso que Deus está revelando ao profeta Isaías, através da sua palavra, aleluia. E um pouco mais para frente, no verso de número 13, ele diz, ele vai falar um pouco dele, da sua grandeza. É apenas um versículo, mas é muito profundo que o Senhor, Ele está dizendo de si mesmo, aqui neste versículo, porque Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E quando nós paramos para pensar, talvez você sai da sua casa, você abre a janela e você vê o dia, algo natural, todos os dias você vê a luz do dia, e termina-se o dia, ao findar-se o dia, vem a noite, e assim todos os dias. Mas o Senhor está dizendo, ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E quando eu paro para pensar nisso, eu imagino, me veio a seguinte pergunta na minha mente, no meu coração: quando foi que houve dia? E aí o Senhor, este Deus da Bíblia, a qual nós pregamos, este Deus da Bíblia, a qual nós temos anunciado, Ele fala conosco ainda. Ele ainda fala na terra, aleluia, através da sua palavra. Ele deixou conosco o Espírito Santo, o Consolador. E quando nós temos alguma dúvida, quando nós queremos adquirir conhecimento, quando nós buscamos a verdade, a sua palavra, Ele nos revela. E eu fui querer saber quando foi que houve dia. E então, se você abrir a sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No verso de número 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas, e Deus chamou a luz e dia. Aleluia. No versículo 5, e Deus chamou a luz dia, aleluia. No versículo 5 do primeiro livro da Bíblia, foi quando passou a existir o dia, foi quando Deus criou o dia, aleluia. Mas lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, ele está dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou, porque ele cria o dia no versículo 5, aleluia. Mas no versículo 1 já está falando de Deus, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e que a terra era sem forma e vazia. Ainda antes que o dia fosse criado, o Senhor já era, o Senhor já existia, aleluia. Deus, Ele está dizendo que Ele é incriável. Não existe um tempo no passado em que Deus não existiu, não vai existir um tempo no futuro em que Deus não irá existir, porque Deus, Ele é eterno, Ele é incriável. Deus, Ele não nasceu de ninguém, aleluia, porque foi Deus que criou todas as coisas, Ele não foi criado, Deus não é uma criatura. E no versículo 5 da Bíblia, do primeiro livro, Deus chamou a luz de dia, vendo assim que a primeira coisa que Deus criou foi o dia, a luz. A primeira coisa que Deus criou, a luz, e chamou a luz dia. Depois veio o firmamento, a terra seca,
os luzeiros, os peixes e as aves, e então os animais e os homens. Ou seja, aleluias, nós viemos um pouco depois desta afirmação, e observando isso, entendendo isso, o que o Senhor fala ao meu coração é que nós não temos nenhuma condição de compreender. Deus está muito adiantado, nós não temos comparação, não tem como nós acompanharmos o raciocínio de Deus. Às vezes as pessoas se frustram porque querem compreender, querem entender o que Deus está fazendo, mas não tente fazer isso, porque antes mesmo que o primeiro homem fosse criado na terra, aleluia, antes que o dia, que a luz fosse criada, o Senhor já existia, aleluia. E quando nós vamos um pouco mais profundo neste tema, no capítulo 38, por exemplo, do livro de Jó, no versículo 4, Deus pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Deus está perguntando: onde você estava quando eu formava a terra? Quando eu criava a terra? Aonde estava o ser humano quando Deus estava criando, formando, dando forma à terra? Aleluia. Não existia. O ser humano ainda não existia. Glória a Deus. Deus está querendo nos dizer nesta noite que não tem como nós queremos questionar a vontade de Deus, não tem como nós queremos questionar ao Senhor, querer colocá-lo na parede ou interrogá-lo, porque Ele está dizendo: aonde estavas tu quando eu estava fazendo a terra? Deus não precisou da minha ajuda para criar a luz, o dia, ou tampouco para formar a terra. Você acha que Ele vai precisar da minha ajuda para conduzir, aleluia, por exemplo, a situação em qual estamos vivendo? Você acha que Deus vai precisar da ajuda de alguém, amado irmão e querido ouvinte, para mudar a situação a qual o mundo, a qual a nossa nação está vivendo? Ele não precisa da ajuda de ninguém, porque Ele criou todas as coisas e Ele tem todo o poder para mudar a história a hora que Ele quiser. O que nós precisamos fazer é confiar, aleluia. E um pouco mais atrás ainda da criação, antes de Deus criar a luz, olha o que Ele diz para Jó no verso 7 do capítulo 38: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui o Senhor, as estrelas da alva, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo de número 4, se não me falha a memória, vai falar do dragão, um dragão vermelho, e que este dragão levou após si com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, quando ele está falando das estrelas da alva aqui, ele está falando de Lúcifer e da terça parte que ainda nem tinha se rebelado contra Deus, que ainda nem tinha sido expulso do céu, muito antes, aleluia, de Deus criar a terra. Deus pergunta: quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, Satanás ainda era Lúcifer, ainda não tinha subido em seu coração aquele desejo, ele ainda não tinha, irmãos, sido expulso, aleluias. O que o Senhor está dizendo é que nós precisamos confiar, porque antes de todas as coisas serem criadas, foi Ele que formou tudo, tudo nasceu do coração de Deus, e Ele criou tudo pelo poder da sua palavra. Não há como nós o entendermos, não há como nós compreendermos a sua vontade de forma plena, o que está acontecendo, e nós não temos condições, irmãos, de interrogar a Deus. Aleluias.
E ele termina, e ninguém há, voltando para o livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 13, onde ele diz: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque Deus, Ele tem todo o poder. Ele está dizendo que ninguém, não tem como alguém escapar de suas mãos. Se Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Ele detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. E por fim, Ele nos deixa uma pergunta. É uma pergunta: operando eu, quem impedirá? Será que alguém tem a resposta? Será que existe algum ser, alguma criatura capaz de impedi-lo? Não existe ninguém que pode impedir o agir de Deus. Ele deixa tem um ponto de interrogação. Eu acho muito interessante isso. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. O que eu quero transmitir para você é que eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, um momento talvez que nós não estamos entendendo muito bem o que está acontecendo, ou o que há de vir sobre a nossa terra, sobre as nações, enfim, mas de uma coisa nós podemos não ter certeza do que está acontecendo, mas de uma coisa nós temos certeza: que ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, porque foi Ele quem criou o dia e todas as demais coisas. Aleluia. E também nós temos certeza que não há quem possa escapar das suas mãos. E também nós temos a plena certeza que, operando o Senhor, ninguém tem condições alguma de impedir. Aleluia. Portanto, confie neste Deus, confie no Senhor, que brevemente Ele vai agir em nosso favor, que brevemente Ele vai fazer algo por mim e por você. Aleluia. Porque Ele pode todas as coisas. Porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Irmãos, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Ore comigo, por favor. Onde você estiver, curve a tua cabeça. Glórias a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, gravando este vídeo, ó Pai, a fim de que ele venha alcançar pessoas, Senhor, a fim de que ele venha chegar até os lares, ó Pai, daqueles que estão preocupados, daqueles que já perderam, Senhor, as esperanças. Renova o teu povo, Pai, renova, aleluia, meu Deus, o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que estão preocupados, aqueles que não têm conseguido dormir, aqueles, Senhor, que perderam seu emprego, que estão desempregados por causa, Senhor, desta praga, desta peste. Senhor, nós sabemos que nada acontece sem que o Senhor permita, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça nossa fé
nos dê força, Pai querido, Pai amado, para que nós possamos passar por esta peleja, para que nós possamos enfrentar este gigante, assim como Davi enfrentou aquele gigante. Pai, talvez aos olhos de muito isto seja impossível, este negócio seja difícil, mas Pai, eu acredito na Tua palavra que diz que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Senhor, eu bem sei que o Senhor pode todas as coisas, e eu te peço, visita agora, Senhor, o teu povo, visita esta igreja, visita todas as igrejas que professam o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Dá condição, Senhor, mantenha, Pai, os templos abertos, sustenta o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nos dê força, graça, Pai, e quando nós sairmos desta situação, que nós possamos, Senhor, aprender algo, que nós possamos sair, Senhor, entendendo, que nós possamos realmente compreender e aprender que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor manda e que o Senhor desmanda, que o Senhor exalta e que o Senhor abate, e que se o Senhor quiser parar a terra, o Senhor para. Se o Senhor quiser fazer com que tudo volte ao normal, o Senhor faz voltar. Mas tudo depende da tua boa e perfeita vontade. Aleluia, em nome de Jesus, que nós possamos compreender a tua grandeza, a tua santidade, e que nós possamos a cada dia nos voltarmos para o Senhor. Fortalece a fé do teu filho, dos teus filhos, da tua igreja. Eu creio na promessa, aleluia, a qual nós estamos debaixo dela, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, porque a igreja está edificada sobre a rocha. O Senhor é a rocha, aleluia. Eu acredito no poder da tua palavra, e por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos fortalece, nos renova, Pai, e envia o Espírito Santo, Senhor, para o lar desta pessoa que está ouvindo e que está orando, Senhor, junto comigo, e também aqueles que não ouviram, que não viram, estão vendo este vídeo, mas visita, Senhor, da mesma forma, porque precisamos e somos carentes, Senhor, da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém.